graça e a paz do Senhor Jesus esteja com os irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Quero desejar aqui um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, mas que assim seja em nome de Jesus sobre a sua vida. Queridos, a pergunta de hoje é: casamento entre cristão e não cristão pode? Bom, como eu sempre digo, nós estamos aqui para analisar todas as questões à luz da Bíblia, porque a Bíblia é a regra de fé e de prática de vida do cristão. Vamos lá. Desde o Antigo Testamento, o Senhor ele coloca de maneira muito clara a proibição do povo judeu de se relacionar com homens ou mulheres de outras nações, de outros povos, de outras culturas. É evidente que existia aqui várias questões para que Deus tivesse proibido isso. E a primeira delas é justamente a questão religiosa. Naquela época, muitos povos, cada um deles tinham os seus próprios deuses, seus próprios cultos, suas religiões específicas, religiões que eram bastante diferentes da religião judaica a qual Deus tinha instituído. Então, por isso, nós vamos ver de maneira muito clara, e acho que até indiscutível, a proibição da parte de Deus de que alguém dentre o povo judeu se casasse com alguém de fora, com alguém de outras nações. Isso sempre foi terminantemente proibido, e mais do que isso, todas as vezes que isso aconteceu, terminou em problema. Todas as vezes que isso foi feito, terminou em tragédia. Haja vista casos como o de Sansão, ter se relacionado com mulheres estrangeiras, haja vista citações no livro de Neemias, em que, após o povo estar afastado do Senhor por muito tempo, Neemias ele promove um grande avivamento no povo, e dentro do contexto desse avivamento, o povo se arrepende de ter se casado, na verdade, os homens com mulheres estrangeiras, de forma que, sob a direção de Neemias, eles se divorciam dessas mulheres. A Bíblia vai dizer que eles despedem essas mulheres, muitas delas com filhos, ou seja, famílias constituídas, uma vez que esses homens entenderam que o que eles tinham feito era desaprovado pela lei de Deus, era proibido. Então eles mandam essas mulheres embora, dão carta de divórcio, de maneira que esse relacionamento é dissolvido. Então na Antiga Aliança nós vemos isso de maneira clara, a proibição do relacionamento entre judeu e não judeu. Bom, na Nova Aliança, o que eu sempre digo, nós estamos no tempo da Igreja de Cristo, nós estamos debaixo da nova aliança do Senhor Jesus Cristo, do Novo Testamento, e dentro de uma cultura diferente. Mas será que isso mudou? Será que hoje um cristão devoto, um cristão fiel, ele pode buscar fora do contexto da igreja alguém para se casar e se casar com alguém que não tem a mesma fé? Eu separei aqui um texto para compartilhar com os irmãos, um texto que está na segunda carta dos Coríntios, no capítulo 6, no verso 14, texto que muitos de vocês já ouviram falar, mas que eu acho que é muito pertinente nesse momento. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: já no Novo Testamento, uma doutrina para a igreja, ele diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Ou que concordância existe entre Cristo e Belial? Ou que parte tem aquele que é fiel com o infiel? Ou seja, Paulo está dizendo que todo tipo de relacionamento com alguém que não tem a mesma fé é perigoso para o cristão.
seja um relacionamento para casamento, seja uma sociedade em negócios, seja qualquer tipo de relacionamento, pode ser perigoso. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que nós estamos envolvidos em uma luta espiritual constante. A igreja contra o mundo, que segundo a Bíblia jaz no maligno e é em parte controlado pelo maligno. E olhando o contexto bíblico de que Deus proibiu desde a antiga aliança até hoje esse relacionamento, eu acho muito difícil que um cristão possa se casar com uma pessoa que não tem a fé cristã e que esse casamento venha a dar certo. E eu quero aqui destacar alguns pontos porque eu acho difícil. Primeira coisa, a mentalidade vai ser diferente. A pessoa que não tem a fé cristã, obviamente, ela vai querer se divertir de uma maneira secular, ela vai querer ir a lugares que não são agradáveis diante do Senhor, ela vai querer participar de festas, de eventos e outras coisas assim que não são agradáveis ao Senhor. Logo, o cristão que casou com essa pessoa vai se ver em situação muito difícil. Segunda coisa, a palavra do Senhor vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, que a pessoa que faz isso, a pessoa que habita com alguém que não tem a mesma fé, ela não tem nenhuma garantia de que essa pessoa vá se converter à fé cristã. Não há nenhuma garantia de que essa pessoa vai receber a fé que a outra pessoa tem. Então veja, corre-se o risco de apostar num relacionamento que já é condenado pela palavra, de um cristão com um não cristão, corre-se o risco de viver em sofrimento durante muito tempo, esperando que o outro se converta, e isso pode não acontecer. Essa pessoa pode ter a sua fé até mesmo afetada. Deixa eu explicar. Vamos imaginar aqui um casal onde a mulher seja uma cristã e o marido é um não cristão, o qual ela, já sendo cristã, buscou ele fora da igreja e se casaram e vivem juntos. Veja bem, pode chegar um determinado momento em que esse marido vai dizer a essa mulher que não quer que ela vá aos cultos. E aí, como que ela vai fazer? Pode chegar um determinado momento em que esse marido vai ficar incomodado em ela estar nos cultos, nas programações, participando dos departamentos, servindo ao Senhor, evangelizando, visitando. Então, como que essa irmã vai fazer? Ela vai estar numa dificuldade. Ou obedeço a Deus, ou obedeço o marido. Ela vai estar numa situação difícil, de difícil decisão. Mas por quê? Porque se tivesse se casado com um cristão, os dois iriam juntos. Ou um concordaria com o outro. Não haveria, o que nós lemos aqui no início, o que está escrito segundo aos Coríntios capítulo 6, não haveria o que se chama de jugo desigual. Não haveria o que se chama de intenções desiguais, de fé desigual, de objetivos de vida desigual. Então essa pessoa certamente seria mais bem-sucedida, muito melhor bem-sucedida na verdade, se casando com uma pessoa da mesma fé. Por isso eu vejo que é muito claro que é uma decisão perigosa, é uma decisão que não é aprovada pela palavra de Deus nem no Antigo, nem no Novo Testamento, e aquele que isso faz está se expondo a perigos muito grandes. Para eu terminar, eu quero aqui dar um testemunho pessoal de alguns casos que eu já acompanhei nesse sentido, não foram muitos, mas aconteceram alguns. E eu posso dizer aos irmãos que nenhum deles deu certo. Nenhum deles terminou em felicidade conjugal para o cristão que escolheu um não cristão para se relacionar. Nenhum deles trouxe glória para Cristo, nenhum deles trouxe paz, nenhum deles trouxe felicidade em seus relacionamentos. Então é muito perigoso pensar que, quebrando um princípio bíblico, eu ainda assim vou conseguir sucesso. Tem gente que pensa que, não, eu vou dar uma chance a essa pessoa, porque daqui a um tempo ela vai aceitar a fé cristã e vai vir para a igreja como eu. Isso é um engano, irmãos. Paulo vai falar sobre isso na primeira carta aos Coríntios 7, dizendo: da onde sabes tu, mulher, se salvarás um marido não crente? Ou da onde sabes, marido, se salvarás uma mulher não crente? Então veja,
a responsabilidade se torna somente da pessoa e é perigoso. Eu nunca vi um relacionamento dessa natureza dar certo, até porque a palavra do Senhor vai dizer que não tem como andar dois juntos se não estiverem de acordo. E nesse caso de casamento tem que haver um acordo espiritual, tem que haver um acordo conjugal, tem que haver uma concordância de fé, tem que acreditar no mesmo Deus, tem que acreditar na mesma direção da palavra, senão fica muito difícil. Como diz o ditado, é mais fácil uma laranja podre contaminar a boa do que a boa santificar a podre. Então eu termino aqui a minha opinião, espero que tenha abençoado a sua vida e lembre-se que a palavra de Deus é o que sempre deve reger a minha e a sua vida para a glória de Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus e não esqueça, no final desse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, no botão vermelho. Se você gostou, se trouxe edificação à sua vida, se trouxe um pouco mais de entendimento, dê o seu like que vai nos ajudar muito. Compartilhe o vídeo nos seus grupos de WhatsApp, com os seus amigos, com os seus parentes, e Deus certamente vai retribuir o seu esforço em nosso favor. Um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima.